Sim? Agora deixei de ouvir. Já temos aqui. Ok. Sim, senhor. Um compasso de espera inicial para que os participantes possam ir entrando, para começarmos à hora. Está desligado. O João tem o som desligado. Boa tarde a todos. Agradecer a vossa disponibilidade para acederem e aceitarem o convite para este webinar de Igualdade na Saúde, no âmbito da Semana Europeia da Saúde Pública. Agradecer não só a vossa disponibilidade, quero estender este agradecimento à Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra pelo apoio que tem prestado ao longo da realização destes seminários e não posso, obviamente, deixar de agradecer, como é óbvio, ao Tiago por estar aqui connosco para nos falar um bocadinho sobre esta temática, dar-nos um bocadinho também um pouco da sua experiência, partilhar essa experiência, partilhar um bocadinho dos seus conhecimentos para que possa enriquecer, e certamente não tenho dúvidas que isso irá acontecer, enriquecer esta Semana da Saúde Pública, enriquecer esta semana e, de alguma forma, também relacionar esta temática de igualdade na saúde com a saúde ambiental. Quero começar por transcrever uma frase de um autor russo, Leo Tolstói: não existem condições de vida às quais um homem não se habitua, especialmente se entender que todos à sua volta os aceitam. Isto não é mais do que dizer que nós nos habituámos demasiado a determinadas circunstâncias de vida, à morte prematura, doenças, às condições que lhe dão origem. No entanto, há aqui alguma parte deste peso global das doenças e destas mortes prematuras que são evitáveis e nisto, obviamente, que não podemos deixar de falar em desigualdades na saúde, nas suas vertentes, e que certamente o Tiago é a pessoa mais indicada para nos falar disto, uma vez que tem um currículo extenso, tendo sido já membro de algumas comissões, responsável pela elaboração de documentos, planos estratégicos ao nível das relações internacionais, de direitos humanos e, obviamente, de igualdade também na saúde. Tiago, mais uma vez agradeço a disponibilidade para partilhar um bocadinho da sua experiência connosco. Agradeço esta participação. A palavra é sua. Sim, senhora. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi formulado. Já lá vão 25 anos desde que entrei, portanto, na altura, no bacharelato em Higiene e Saúde Ambiental, na Escola Superior de Tecnologias de Saúde de Coimbra, e é para mim um privilégio enorme voltar a casa. Portanto, bom filho a casa torna, e eu, felizmente, estes anos todos depois, já há um quarto de século que estou, portanto, de volta a casa. O meu percurso foi amplo e variado e tenho trabalhado muitos assuntos transversais, entre os quais as temáticas relacionadas com a igualdade, o combate ao racismo e à discriminação, quer no plano associativo, quer no plano político. Portanto, tenho participado já em
em ações não só, portanto, fui membro do governo aqui em Portugal, portanto, fui adjunto da Secretaria de Estado da Igualdade, mas também, portanto, estive a exercer funções, portanto, políticas na Guiné-Bissau, nomeadamente na Assembleia Nacional Popular e na Presidência da República. Portanto, este tema é um tema muito abrangente, mas que ao mesmo tempo pode ser visto em múltiplas perspectivas e, portanto, vou tentar, portanto, não sendo maçador, mas tentando dar um overview sobre os grandes desafios relacionados com este tema, não é? A igualdade, de facto, representa a maior luta e conquista, portanto, dos séculos XVIII, XIX e XX. Não é? No século XVIII assistimos à abolição da escravatura, na altura pelo Marquês de Pombal, que proclamava, portanto, a questão de que todos os cidadãos fossem livres à chegada a Lisboa. Este assunto é um assunto de facto muito relevante, porque a base toda pela qual estamos hoje a discutir a igualdade é porque existiu durante muito tempo várias desigualdades e que foram perseguidas ao longo do tempo. O século XIX, portanto, é um século que observa também as lutas pela autodeterminação dos povos, nomeadamente na América Latina, onde temos as figuras ímpares e que também moldaram muito daquilo que foi o pensamento contemporâneo, o Simão Bolívar, o Higgins, aliás, o famoso Giuseppe Garibaldi, do libertador da unificação italiana, que também foi combater para a libertação das independências na América Latina. E o Bolívar dizia, e por acaso é uma citação que ele tem exatamente no sítio, na Comunidade Andina de Nações, em que o processo político mais relevante é aquele que consegue concentrar a maior soma de liberdade possível, a maior soma de segurança social possível e, no fundo, a maior fraternidade na relação entre os homens que possam promover o desenvolvimento. O século XIX é pródigo em várias... Eu estou a fazer um overview porque me parece absolutamente decisivo que hoje, em 2020, nós tenhamos a noção de qual foi o trajeto para a igualdade. Foram trajetos portanto, de centenas de anos, onde o ser humano, organizado individualmente no plano político, lutou certamente pela igualdade como um dos aspectos mais relevantes e que, no fundo, mobilizou todos os atores sociais. E o século XIX, a Revolução Industrial, contribuiu para a urbanização das cidades e os desafios consequentes da salubridade pública, da higiene. Recordo-se, por exemplo, que Londres foi uma cidade que teve pandemias da famosa peste negra, isto tudo porque as pessoas saíam das cidades e afluíam às cidades para trabalhar na Revolução Industrial. E tudo isto colocou também as reivindicações por melhores condições de vida, as reivindicações operárias. Não é? E, portanto, em 1800, o Friedrich Engels escreveu um programa do Partido Comunista Alemão que assentava numa reivindicação de um tempo dividido por 3 períodos de 8 horas. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Isto é importante porque também as questões que se colocavam, portanto, nesta altura, tinham a ver com as condições pelo qual as pessoas exerciam as suas funções ocupacionais. Não havia limitação do horário de trabalho, as pessoas chegavam a trabalhar 20 horas, as crianças trabalhavam, as mulheres, portanto, tinham as suas crianças e, portanto, trabalhavam quase logo à saída da maternidade, e isto definiu, portanto, uma forma de estar e de reivindicações que foram, portanto, prevalentes ao longo não só do século XIX, mas também do século XX. Repare-se, a Organização Internacional do Trabalho é criada em 1921, já não recordo bem as datas, e uma das primeiras medidas era precisamente a questão do direito à licença de maternidade para que as mulheres em funções laborais pudessem, pelo menos, depois de terem as suas crianças, de ficar em casa e não irem diretamente para o mundo do trabalho. E, portanto, esta condição de vida, portanto, torna estas reivindicações importantes. Portanto, temos estas reivindicações das questões operárias, temos as reivindicações pela igualdade salarial das mulheres, que na altura fizeram uma greve numa fábrica em Nova Iorque e que depois a seguir veio a ser a fábrica, portanto, acabou por arder e acabou por se considerar o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, também pelas questões das reivindicações de igualdade salarial. As questões raciais, com a formação, por exemplo, da National Association for the Advancement of Colored People nos Estados Unidos, presidida por William Edward Du Bois, foi também a mesma pessoa que acabou por escrever os estatutos do Congresso Nacional Africano na África do Sul, as questões da igualdade racial
e as questões do salário igual, trabalho igual para negros e mulheres. E, portanto, isto que depois a seguir resulta em processos também sobre estas questões que no fundo resultaram na Revolução Russa de 1917. Estes processos, depois aliado às maiores barbáries que nós assistimos, que foi a Segunda Guerra Mundial, com o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, o Holocausto, enfim, tudo questões que na realidade, o Holocausto que levou 6 milhões de judeus, 1 milhão de ciganos, 20 milhões de russos, e que criaram uma barbárie em que no fundo as questões de base eram as questões da igualdade, quer face ao trabalho, quer a igualdade face às questões de natureza racial, quer a igualdade entre géneros, quer a igualdade entre, portanto, pessoas de religiões diferentes, etc. E, portanto, é na sequência da Segunda Grande Guerra que a barbárie dá origem à esperança e é criada a Organização das Nações Unidas. Portanto, uma organização cujo objetivo era interditar o recurso à guerra, de qualquer das formas, não é? E que, no fundo, tinha por objetivo criar um mecanismo de concertação entre os Estados. A posteriori, é a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, um documento que não era vinculativo e que foi, portanto, votado por todos os Estados presentes nas Nações Unidas, com a abstenção da União Soviética, não é? Portanto, que também é um dado curioso. Não é? Esta declaração, portanto, são 30 artigos que são interdependentes, não hierárquicos e que são todos, sem exceção, relevantes portanto, na sua concepção. Portanto, são indivisíveis, são não hierárquicos e são interdependentes. Portanto, o primeiro princípio proposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, tem um processo histórico, a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 da Revolução Francesa, e outros elementos também que foram criando este corpo, que seria a noção de direitos humanos e de que todos os cidadãos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e são, portanto, dotados de consciência, de razão, e devem reagir em relação aos outros em espírito de fraternidade. Este é o primeiro dos artigos, que é o artigo que consagra de facto este princípio e que é para nós um princípio absolutamente relevante e estruturante da nossa conversa hoje. Não é? E, portanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos inicia um novo portanto, ciclo, não é? E os direitos humanos, portanto, independentemente da questão da origem, portanto, são o artigo 2º, portanto, que todo o ser humano tem a capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos na Declaração, independentemente da raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião, política, etc. Também tem um artigo realmente relativamente ao acesso ao serviço público, não é? Todo o ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público no seu país, o artigo 21º, número 2. O artigo 25, portanto, releva a questão de que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, inclusive a alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, e o direito à segurança em caso de emprego, de doença, invalidez, portanto, desde logo destacam-se as questões da igualdade e mesmo que de forma aspiracional, portanto, isto é contemplado nesta Declaração dos Direitos Humanos. Esta declaração, a primeira parte portanto, corresponde aos direitos civis e políticos e a segunda parte os direitos económicos, sociais e culturais. E aqui destaca-se pela primeira vez esta noção a ideia de contrato social em que o acesso à saúde, à segurança social, etc., portanto, é uma questão relevante. O contrato social, por acaso, a primeira vez que ouvi falar dele foi aí, nas disciplinas de psicopedagogia, portanto, em 1996, há 24 anos, sobre a questão do contrato social da obra do Jean-Jacques Rousseau, que tem outra também importante, que é o Emílio, que era simplesmente uma criança, de simplement un enfant. Portanto, o ponto de partida, portanto, mesmo que de forma declarativa, começa, portanto, nesta questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do direito à saúde, consagrado como os direitos fundamentais. Em Portugal, portanto, como todos conhecemos, Portugal viveu uma ditadura que foi interrompida com o 25 de abril de 1974, onde aqui nós temos 2 artigos que são relevantes, portanto, isto no património estruturante daquilo que é Portugal, no sentido de direitos, liberdades e garantias, que é o artigo 13º, em que diz que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. O segundo ponto deste artigo diz que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado ou prejudicado ou privado de qualquer direito, isento de qualquer dever, razão, ascendência, sexo, raça, língua, etc. Portanto, isto na mesma linha
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e o artigo 64º, onde se fala de que todos os cidadãos têm direito à proteção e à saúde, e que o direito à proteção e à saúde é realizado através do Serviço Nacional de Saúde Universal, Geral e Gratuito, e pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam designadamente a proteção da infância, da juventude, da velhice, e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem que pela melhoria sistemática, bem como pela promoção da cultura física desportiva, escolar e popular, e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e das práticas de vida saudável. E, portanto, aqui aparecem um conjunto de garantias e de processos que eu diria também aspiracionais, porque isto não é um processo que tenha começado aqui, ou a Constituição o defenda, mas que aparentemente são as condições materiais e a governação é que visa aspirar aqueles próprios conceitos. É sem dúvida nenhuma imprescindível neste contexto falar que foi, a par da educação, a maior conquista do Portugal democrático. Não é? Portanto, estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde. O Portugal democrático promoveu a educação, que foi, portanto, no fundo, o acesso à educação de todos os cidadãos, que representou o maior elevador social que a sociedade portuguesa conheceu, e, por outro lado, o Serviço Nacional de Saúde. Este serviço teve como antecedente um despacho do Dr. António Arnaud, publicado em 78, que abriu acesso a todos os cidadãos, sem exceção, independentemente da sua capacidade contributiva ao Sistema Nacional de Saúde. Porque era uma coisa que não existia, ou seja, tudo era dependente da forma como os cidadãos tinham ou não condições para poder aceder aos cuidados de saúde. E este despacho, portanto, garante a universalidade, a generalidade e a gratuitidade dos acessos aos cuidados de saúde e à comparticipação medicamentosa. Até que no dia 15 de setembro de 79, portanto, é adotada a Lei nº 56, que visa, portanto, no fundo, construir ou visa, portanto, regular ou criar o Sistema Nacional de Saúde para pôr em prática o artigo 64º da Constituição da República. E aqui é importante falar, portanto, do argumento utilizado pelo próprio do criador, o Dr. António Arnaud, no Parlamento. Eu estou a buscar os antecedentes históricos porque é importante saber de onde partimos para saber para onde vamos. E o Dr. António Arnaud colocava uma questão que eu considero ainda bastante atual. Ele dizia assim: os portugueses estão preparados para suportar alguns sacrifícios decorrentes da conjuntura. Pensamos, porém, que tais sacrifícios não devem ser exigidos no domínio da segurança social e da saúde, porque deles depende, em parte, a qualidade de vida e a concretização da esperança da esmagadora maioria dos portugueses. Para ele definiu o Sistema Nacional de Saúde da seguinte forma no seu campo pessoal, particular, político. Não é? O projeto do SNS é autenticamente revolucionário, profundamente humanista e verdadeiramente patriótico. Revolucionário porque quer transformar as obsoletas estruturas existentes e operar uma mudança qualitativa nos serviços e nas mentalidades. Humanista porque visa libertar o homem do espectro da doença e o doente da angústia e do desamparo. Patriótico porque, sendo um serviço para todos, se destina fundamentalmente ao povo, ao país real. A criação do SNS constitui um imperativo nacional, um imperativo constitucional e uma exigência histórica da Revolução Portuguesa. Portanto, aqui ele de facto coloca estas questões na realidade em que a revolução operada, ou seja, do grego, do latim, portanto, o revolutio, que significa a mudança de sentido, vem no sentido em que a libertação do homem passa para que ele tenha, pelo menos, o direito à saúde como um direito fundamental e que possa, no fundo, não deixar ninguém para trás. Por isso é que, reforçando esta ideia, sendo uma dinâmica patriótica, porque sendo um serviço para todos, se destina fundamentalmente ao povo e ao país. Portanto, hoje no século XXI, ano 2020, quase 100 anos depois da criação da Sociedade das Nações, o mundo em pandemia global do Covid-19, para onde caminha a igualdade nos tempos do pós-pandemia. Fiz questão, antes de entrar a fundo no tema, de fazer um trajeto convosco, uma caminhada que quis que começasse na abolição da escravatura e que recomeçasse hoje em tempos de confinamento. Felizmente temos um ordenamento jurídico onde nada falta no que diz respeito aos direitos, liberdades e garantias. Temos um país legal, que talvez seja dos mais avançados do mundo. Os direitos humanos são garantidos, pelo menos na letra da lei. No entanto, existe de facto uma tensão permanente entre o país legal e o país real. É nestas condições que eu pretendo fazer esta caminhada convosco.
O professor Ventura Sousa Santos, um sociólogo, ele dizia que num texto muito interessante chamado Os Direitos Humanos e a Pós-Modernidade, que os direitos humanos são hoje o limite ético pelo qual se pode exercer a ação. Conforme podemos assistir todos na semana passada, quando um deputado aqui de um partido político solicitou o confinamento da comunidade cigana, nenhum grupo parlamentar, sem exceção, todos eles condenaram este ato, remetendo para a memória mais odiosa dos chineses dos tempos do Holocausto ou da presença negra na Argentina. Não sei se vocês sabem, mas quando se olha para as seleções de futebol da Argentina não aparecem negros, contrariamente a quase todas da América Latina. Eu digo isto não só por ser negro, mas por ser uma história relevante. Isto deve-se ao facto de que, numa crise de influenza, portanto no século XIX, também esta história do confinamento, não é? Confinaram a comunidade negra todo um espaço onde se infectaram mutuamente, e a comunidade negra que representava no século XIX, estamos a falar de meados, cerca de 30%, é hoje reduzida em cerca de 1%. Ou seja, utilizaram este fenómeno racial para confinarem, portanto, as pessoas com problema, portanto, pessoas negras, não é? Sempre que havia guerras, portanto, era também quem estava na linha da frente, mas esta medida de confinamento provocou, portanto, uma redução drástica da comunidade, portanto, da comunidade negra na Argentina. Foi válido o confinamento no exercício do Holocausto, portanto, os guetos, o gueto de Varsóvia, por exemplo, que ficou imortalizado no filme de Steven Spielberg, neste momento não me recordo do nome, a lista de Schindler, e, portanto, os guetos onde estava a comunidade cigana, não é? Portanto, os confinamentos foram sempre uma das grandes estratégias de dominação e de segmentação. Aliás, se repararem a história das prisões, também tem a ver com o confinamento como forma de controle social e, portanto, de agrupamento dos excluídos. Foucault, portanto, fala muito na obra dele, no Vigiar e Punir, desta noção do confinamento e da noção do confinamento de tudo aquilo que seja desviante daquilo que é considerado uma norma no plano social. O mundo em que vivemos é totalmente interdependente, portanto, conseguimos provar nesta pandemia que uma ação que começa na China não deixa ninguém para trás e afeta todos da mesma forma. Ou seja, o mundo hoje, e olharmos para as margens hoje daquilo que são os grandes desafios da saúde pública, não podem ser fechados hoje em contratos sociais e numa lógica de fronteiras a nível nacional. Não é? Portanto, porque hoje o mundo é interdependente, o mundo anda todo de mãos dadas, não é? Portanto, nós assistimos hoje à crise de Covid-19, mas há 2 anos atrás, ou há 3 anos, eu estava na Guiné-Bissau e assistimos a uma crise idêntica, pandémica, portanto, regional, que foi a crise do ébola, se recorda, não é? Portanto, da família dos vírus de Marburg, etc., em que hoje em dia, portanto, não conseguimos controlar naquilo que o Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida, não é? Portanto, a modernidade sólida era a modernidade das fronteiras. Hoje em dia temos uma fluidez, portanto, de processos entre portanto, os diferentes Estados e, portanto, hoje a resolução da maior parte dos problemas são problemas, portanto, interdependentes, internacionais e que não conseguem ser geridos na fronteira simples dos Estados. Havia alguém que concebia, portanto, esta ideia de globalização na ideia de 3Ds. A ideia da desregulação, da desconstitucionalização e a ideia da deslocalização. Percebemos isto na forma onde vivemos no mundo de hoje, não é? A produção de um simples componente pode ter atravessado vários continentes, ter sido concebido na Europa, produzido os seus componentes na China e vendidos nos Estados Unidos. Assim se passa hoje no mundo da saúde e no mundo das doenças. A globalização trouxe-nos também o aquecimento global, que se traduz em alterações climáticas, no aumento da água do mar, na desertificação, na seca que impede os agricultores de produzirem alimentos, as populações que se movimentam para as cidades, que deixando de oferecer condições de vida e degradando as condições de trabalho, se veem obrigadas a emigrar, procurar o trabalho noutras paragens e a correrem atrás de novos sonhos. Hoje os sonhos entram pela janela das televisões e pelos acessos que as pessoas têm às novas tecnologias. Falamos de errantes virtuais, cuja materialidade da sua vida real os obriga a arrepiar caminho e a procurar os seus sonhos. Do outro lado do muro temos a Europa, não é? Onde se caminha por um tempo diferente do outro lado. A demografia é baixa, o envelhecimento da população, inaugurou um período pós-industrial provocado pela deslocalização das empresas por outras partes do mundo, criou novos desempregados e novos desafios a sociedades que não se reproduzem e que põem desta forma em causa o modelo da segurança social, assente em pirâmides etárias normais e não invertidas como agora se segue.
Portanto, o Covid-19 apanhou-nos num tempo em que os seres humanos estão mais preocupados em criar muros ao invés de criarem pontes. Existe cada vez mais um nós e um eles, sendo mais evidente o separar do que o exercício do unir. Hoje já se relativiza a humanidade de uns e a humanidade de outros. Talvez se possa crer numa espécie de hierarquia onde uma vida vale sempre mais do que outra. Assistimos a isso quando vimos as recusas do ministro do interior italiano, do anterior, aos barcos famintos de africanos, que, tal como os italianos nos séculos passados, fugiam da sua pobreza. Que fizeram para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Argentina. E os jovens africanos fazem-nos hoje na Europa. Ainda há dias, portanto, o presidente do Ghana fez uma abordagem relacionada precisamente com isso, em relação ao presidente Macron, sobre esta ideia das migrações contemporâneas, que são, na realidade, a reprodução das migrações no século XIX e do século XX de europeus para outras partes do mundo. Os tempos da Covid atacaram o coração das desigualdades, atacaram, sem dúvida, os mais frágeis e, portanto, atacaram os mais frágeis. A ciência hoje dota cada área epistémica de uma lente própria capaz de discernir sobre factos empíricos de particular realidade. A saúde pública não é disso isenta. Para calibrar a nossa lente de observação, convido-os a olhar para a definição da saúde da OMS. A saúde é o completo bem-estar físico, social e mental e não só a ausência de doença ou enfermidade. A saúde é um direito social inerente à condição de cidadania que deve ser assegurado sem restrição de raça, de religião, ideologia política ou de condição socioeconómica. A ONU aponta 4 condições mínimas para que um Estado assegure o direito à saúde: disponibilidade financeira, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade do serviço de saúde pública. A saúde ambiental tem aqui, na amplitude deste conceito, lentes próprias com as quais se depara no dia-a-dia da sua atividade profissional. Neste sentido, a saúde ambiental é uma ciência comprometida com a mais ampla visão do bem-estar físico, social e mental e não só da ausência da doença e da enfermidade. Isso nos remete-nos para a questão do cumprimento do artigo 13 e do artigo 64 da Constituição da República. Relativamente ao artigo 13, nós já falamos, portanto, da questão do princípio da igualdade. E desta forma, portanto, o que é que eu procurei fazer? Olhar para as desigualdades e perceber, portanto, como é que as desigualdades hoje funcionam em relação a esta questão constitucional, mas também à sua prática real. Um estudo nos Estados Unidos, portanto, entre 2001 e 2014, os homens mais ricos dos Estados Unidos viveram em média mais 14,6 anos que os homens mais pobres. Para as mulheres a diferença foi de 10,1. Aqui nota-se já, portanto, uma diferença entre os géneros, entre os homens e as mulheres, depois mais à frente vamos explorar com mais alguma cuidado. Estes resultados demonstram claramente a existência de desigualdades em saúde relacionadas com fatores socioeconómicos, que não se refletem apenas em aspectos de qualidade de vida, mas em décadas de esperança de vida. Em primeiro lugar, a ideia de que as desigualdades em saúde são uma questão de justiça social. A segunda razão é que as desigualdades socioeconómicas em saúde representam um custo económico para a sociedade. Um dos meus especialistas na área, o Michel Marmot, clarifica quando se refere isto, portanto, estamos a referir-nos a um estudo do Observatório, portanto, das políticas de saúde. Entre os ingleses, apenas os 25% socialmente mais favorecidos atingem os 68 anos livres de doenças. Por isso, de acordo com este autor, o alargamento da idade de reforma para esta idade não permitirá alcançar grandes aumentos de riqueza, porque dependerá de uma população sem condições de saúde para trabalhar mais anos. Relativamente à Europa, também existem estudos que dizem que os custos das desigualdades representam 20%, 15% das despesas da segurança social e uma redução de 1,4% no PIB, com perdas relacionadas com a produtividade. E, por fim, as questões das desigualdades socioeconómicas em saúde são um tema que vão persistindo, portanto, ao longo dos anos e que, independentemente de termos um sistema que garante universalmente o acesso da saúde para todos, é um sistema cujas desigualdades materiais, ou seja, as desigualdades da vida das pessoas, da sua capacidade económica, do seu nível educacional, da sua alimentação, pode provocar, portanto, diferenças substanciais na sociedade. Isto não era nada, ou seja, já não era nada de novo, portanto, antes do Covid-19, mas estes efeitos no pós-Covid-19 vão ser fundamentais para a nossa sociedade.
E isto porquê? Porque é que eu quero refletir sobre esta questão? Porque se nós olharmos, por exemplo, para a sociedade norte-americana ou para a sociedade inglesa, com os dados que nos têm surgido, nós percebemos que também nas vítimas do Covid-19 as desigualdades são evidentes e representam, portanto, números que podem ser vistos até com alguma reflexão. Em primeiro lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, o Covid-19, sobretudo no estado de Nova Iorque, tem afetado mais as populações negras e hispânicas. Ou seja, nós já sabíamos, ou já se sabia que as populações negras, nomeadamente em questões de suas doenças do século XXI, como as relacionadas com a obesidade, eram, portanto, e relacionadas com a pobreza, portanto, os mais pobres, os negros, os hispânicos, são quem eram já mais prejudicados pelo acesso à saúde. Mas neste caso, estudos já em cima do acontecimento do Covid-19 demonstram que essas populações são as que têm morrido com mais facilidade. Ainda recentemente, a Associação de Médicos Britânicos vem dizer que, portanto, as populações negras e asiáticas, que na sua grande maioria são a força braçal e não só, e portanto há um número de médicos muito substancial no sistema de saúde britânico, que têm sido os mais afastados, ou seja, na frontline estão os médicos, portanto os imigrantes, que portanto ficam com todos os turnos mais complicados do Serviço Nacional de Saúde Britânico, e, portanto, os empregados de limpeza, que normalmente são empregadas, são senhoras, havendo aqui, portanto, esta variação de género, que, portanto, têm sido os mais afetados com o Covid-19. Isto ainda estamos muito em cima, porque ainda estamos dentro da pandemia, só daqui a uns anos mais tarde é que nós podemos perceber, mas podemos também fazer esta reflexão com uma pandemia idêntica, ou com efeitos também sociais idênticos, que foi a gripe espanhola, em que nos anos 20, portanto, nós estamos a falar de efeitos, portanto, perversos desta pandemia, de uma outra pandemia, que foi a gripe espanhola, que esteve cerca de 50 milhões de mortos, em que depois de seguida os efeitos sociais, económicos e políticos, portanto, dos resultados da pandemia, criaram condições estruturais para que houvesse uma grande depressão económica da Alemanha, que criou as condições todas para que o Holocausto pudesse ter decorrido. Portanto, as desigualdades ao longo da vida, os recursos ambientais, constrangimentos, os quais o indivíduo, portanto, as condições de vida, de alojamento, dos sítios onde moram, o apoio social e familiar, o ambiente de trabalho, as condições laborais, as condições, portanto, de saúde ocupacional, os aspectos psicossociais, etc., etc., portanto, expõem as pessoas a condições diferentes de saúde. É diferente das condições de saúde pela qual é exposto um mineiro do que alguém que tenha um tipo de vida pelo qual não seja disposto a poeiras ou outro tipo de circunstâncias. Não é? Os comportamentos de risco também que têm a sua variação, o tabagismo, o álcool, as drogas, bem que alguns destes aspectos são importantes, portanto, são interessantes na análise de género, por exemplo, que a propensão de mulheres com um nível superior ou de uma classe socioeconómica mais, portanto, favorecida de fumarem, é diferente das mulheres com outro tipo de condições socioeconómicas. E, portanto, significa que a partir daqui nós temos várias disparidades que depois podem resultar em padrões de saúde diferenciados, não é? As questões da obesidade, as questões, portanto, de doenças cardiovasculares, etc., etc., e, portanto, variam de acordo com a forma como as pessoas são expostas às suas condições de vida. As doenças profissionais, etc., como todos nós sabemos, não é? E, portanto, a desigualdade material das condições sociais depois há de ter como porta de entrada as desigualdades no acesso e no Sistema Nacional de Saúde. Não é? E, portanto, a ideia, em resumo, nesta primeira pergunta, é mais ou menos esta uma das questões. E então, vamos dissecar um bocadinho isto. Havia portanto, um grande, o Günter Grass, que é um grande escritor alemão, que num dos seus livros finais, portanto 2010, 2011, acho que escreveu um livro que era o descascar da cebola. Não é? E a cebola, como todos sabem, tem aqueles epitéliozinhos, depois tem outro epitélio a seguir, tem outro epitélio a seguir, e, portanto, nós vamos dissecando as razões das diferentes desigualdades em função daquilo que nos aparece a prática social. E por isso é que eu pegando no artigo 13, a questão, por exemplo, vamos dissecar nas questões de género, nas questões do território de origem, das religiões, e de forma é que isto é efetivo nesta relação de Covid-19, e depois como é que nós vamos projetar estas reflexões
para o tempo seguinte. Em relação às questões do género, há uma diferença clara no acesso à saúde entre homens e mulheres. Nós pegamos naquele relatório da American Medical Association, nós conseguimos perceber que os homens com melhores condições de vida duram mais 14 anos e as mulheres 10, não é? Um estudo, portanto, de 2010, que eu tive a oportunidade de ter preparado um discurso para esse estudo numa das minhas funções políticas, falava sobre a questão da desigualdade do acesso das mulheres ao Serviço Nacional de Saúde e da detecção das suas próprias doenças. Então, existia na altura uma disparidade grande entre uma patologia, portanto, identificada numa mulher, por exemplo, patologias relacionadas com doenças cardiovasculares, em que eram detectadas mais prematuramente nos homens do que nas mulheres quando elas apresentavam queixas semelhantes. E, portanto, esse estudo vale a pena passar por ele, não é? Porque existe, de facto, uma disparidade interessante nesta questão, não é? Ou seja, há uma abordagem diferente na própria resposta do sistema de saúde entre as mulheres e os homens. Sendo que nós sabemos todos que as mulheres têm uma esperança de vida superior à dos homens, não é? Isto são dados objetivos, mas que esta é uma das questões relevantes nas desigualdades no acesso à saúde. Outra das questões, isto vamos passando, porque senão depois vocês ficam já, para não ficarem muito, portanto, cansados com uma coisa tão expositiva, esta ideia portanto, uma questão das diferenças, portanto, entre mulheres e homens, além das diferenças materiais de condições de vida, as mulheres, portanto, têm, segundo os estudos relacionados com os usos do tempo, trabalham em média mais 12 horas do que os homens por trabalhos não remunerados, ou seja, tem a ver com esta questão da conciliação da vida laboral com a vida familiar e os efeitos que isso tem, portanto, na saúde, na sua perspectiva mental e psicológica, e não só, porque, portanto, estamos a falar de um horário de trabalho que se cumpre por mais horas e que não é remunerado, portanto, que não é reconhecido, portanto, isso traz transtornos nas questões. Nas questões relacionadas com a violência doméstica, por exemplo, com a violência baseada no género, cujos estudos devem estar para sair em tempo de Covid-19, sobre os efeitos, portanto, dessas desigualdades, ou seja, no contexto doméstico, e na forma como muitas vezes as mulheres são vítimas de violência doméstica, neste contexto de confinamento, e, portanto, é também uma das condições, uma das reflexões importantes sobre isto. Não se coloca aqui as questões da saúde sexual e reprodutiva, e que também são elas questões da perpetuação da pobreza, etc., naquilo que podemos ter como estas discriminações em função da ascendência, porque Portugal está com um problema de demografia e, portanto, as questões de terem muitos filhos, etc., coloca-se muito mais num contexto africano e que perpetua a pobreza do que num contexto propriamente europeu, não é? E, portanto, esse é um dos fatores que coloca os ciclos de perpetuação da pobreza, portanto, em que a pobreza se multiplica de geração em geração, reproduzindo-se da mesma forma a partir de uma abordagem que não tem a ver com estas questões da saúde sexual e reprodutiva e que, portanto, o número de filhos, um aumento de um número muito grande de filhos e das desigualdades e da pobreza que isso acarreta, não é? E aqui esta questão no género não se coloca, até porque em Portugal uma das conquistas do Serviço Nacional de Saúde foi esta questão da saúde sexual e reprodutiva. Depois as mulheres, portanto, esta ideia de interseccionalidade, portanto, das discriminações, quando são pobres, quando são, portanto, mulheres pobres ou de algum grupo minoritário, ou, portanto, que têm, ou com outro tipo de discriminação, mesmo da discriminação, portanto, religiosa, etc., etc. O facto de serem mulher é mais uma discriminação a serem acrescentadas, e, portanto, os efeitos que isso tem. E também esta ideia da feminização da pobreza, não é? Ontem o Dom Marto, portanto, o cardeal que está responsável por Fátima, mas falava, portanto, desta ideia da pandemia da pobreza, não é? E, portanto, as mulheres são, normalmente, quem sofre mais pobreza. Depois, as discriminações em relação às migrações, não é? Ou seja, felizmente, Portugal tomou uma atitude muito interessante, que foi a atitude de, durante o processo pandémico, de ter conferido a legalidade a toda a gente. Porque a ilegalidade é uma forma da saúde fugir, portanto, do controle social e das pessoas não terem acesso até pelo medo, não é? Se bem que o princípio que António Arnaud colocava e invocava quando da criação do Sistema Nacional de Saúde,
o facto das pessoas não estarem legais é um handicap para o Sistema Nacional de Saúde, portanto possa reconhecer as pessoas. E Portugal demonstrou aí que teve um elevado sentido de humanismo e que criou, portanto, esta questão. A questão religiosa, outra, portanto, nós percebemos também aqui que houve religiões que quiseram manter a prática religiosa em tempos de confinamento, a saúde pública não se pode compadecer com esse tipo de questões, não é? Mas é também uma das discriminações relevantes. Esta questão das convicções políticas ou ideológicas, não é? Portanto, eu não olho para a saúde pública de uma forma neutra. Não há ciências neutras. As ciências que obrigam a escolhas, há necessariamente um compromisso esse que é político, não é? Ou seja, o percebermos que, por exemplo, esta ideia do caso Ventura que eu acabei por recordar, é uma convicção político-ideológica que pode ter contornos de saúde pública muito graves, não é? Conforme eu expliquei com outros paralelos sociais. E, por fim, esta ideia portanto, da discriminação relativamente à pobreza, não é? Portanto, a pobreza que vai crescer, até porque a saúde pública tem que ser olhada naquilo que vai ser as projeções da evolução socioeconómica do país nos próximos tempos. Os desafios são imensos. Portanto, vai haver uma recessão mundial, ou seja, ao contrário de outras crises, não há zonas do mundo a crescer e zonas do mundo a decrescer, toda a gente está a decrescer, portanto, e as pessoas com portanto, problemas de natureza económica, isto vai ter um boom em que se vai manifestar, sobretudo nestes setores mais frágeis que eu acabei de referir. E por isso é que é importante olharmos para o Centro de Estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, em que diz que a pandemia vai aumentar os esforços das desigualdades. Desde logo, as pessoas com baixo rendimento e baixa escolaridade são as que mais vão ter dificuldades, quer mesmo nos mecanismos de controle pessoal e individual, compra das máscaras, portanto, vão ter 60% de pessoas que responderam ao inquérito da Escola Nacional de Saúde Pública vão ter dificuldades em comprar máscaras, sobretudo as que ganham menos de 650 euros. Uma em cada 10 pessoas, ou seja, as pessoas todas vão ter dificuldades em fazer face ao momento seguinte, não é? Pior ainda vai ser esta ideia de que as pessoas vão ter que se deslocar para o local de trabalho com capacidade de se poderem expor aos vírus, não é? Ou seja, só os pobres é que andam de autocarro, os ricos vão de carro. Não é preciso ser rico para se ter um carro, mas de qualquer das maneiras as pessoas vão se expor também nos meios de proteção individual e que vão andar nos autocarros e nos meios de transportes públicos, não é? Portanto, depois, porquê? Porque estas pessoas não podem fazer teletrabalho, os mais pobres trabalham, quem trabalha na limpeza, quem trabalha noutro tipo de circunstâncias, ou quem trabalha no lixo, ou noutras coisas, não vai ter a possibilidade de fazer teletrabalho, não é? Isso é uma coisa de classe média e, portanto, pessoas com mais algumas condições. E depois, portanto, as pessoas que de facto têm, como os médicos ingleses que eu há bocado falei, são as pessoas que na realidade vão ter mais dificuldades, são aquelas que estão na frontline do combate ao sistema. Não é? Depois, outra das questões é a perda de rendimento, não é? Ou seja, nós vamos ter uma perda de rendimento muito grande, com despesas cada vez maiores da própria segurança social, que vai ter que alimentar as pessoas enquanto estiverem no desemprego, porque vai haver uma diminuição da procura no plano global. E isto, portanto, são efeitos muito nefastos que podem ter nos mais frágeis, nos menos educados, nos mais velhos, portanto, esta questão também das disparidades económicas e da discriminação com base na idade. Aliás, nota-se que no número das mortes, que são as pessoas mais idosas, que são aquelas que têm menos condições de suportar a questão de vírus. Hoje, mais do que nunca, são válidos os argumentos do Dr. António Arnaud quando criou o Sistema Nacional de Saúde. Hoje temos os desafios da saúde mental, da saúde e da falta dela, que resulta do homem pobre, do homem excluído, dos desamparados da sorte e dos pobres, aqueles a quem os destinos e a vida cortou o sonho e a esperança. Estes podem representar os principais desafios de uma crise que nos vai deixar sem paz e sem paz. A paz social do pleno emprego, da autonomia individual, a paz que nos permitia pagar as contas e programar as férias, está a ser substituída pela angústia de quem não consegue prever o amanhã. O confinamento trouxe-nos a depressão coletiva, tal como Dante Alighieri, portanto o famoso Dante, dizia à porta do inferno: a esperança fica cá fora, no inferno não entra. E assim temos a porta de chegada e de partida do SNS, aqueles que estão na zona de não ser. Como dizia o grande Frantz Fanon, o psiquiatra que escreveu sobre o colonialismo, que dizia que existia uma zona de não existência, aquela que o direito não regula, aquela que está fora do contrato social,
aquela onde se vive sem esperança. Esta zona é hoje ocupada pelos de sempre. Os mais velhos, que infelizmente foram os mais castigados por esta crise, as mulheres, que, como observamos, são marginalizadas nas abordagens clínicas, os migrantes, que além de terem um trabalho de maior exposição, estão pela vulnerabilidade, estatuto legal, etc., na sua maioria fora de contrato social, as crianças, que segundo os dados do Unicef podem ser vítimas deste flagelo nos países mais pobres, onde se estima que cerca de 1,6 milhões possam morrer da pandemia, e de facto a linha divisória, a fronteira e o muro, criado entre nós e o eles, aqueles que estão entregues à sua sorte e nós, os que temos direito ao contrato social. Para concluir, a questão do Covid-19 trouxe à lista questões muito pertinentes, não só na sociedade portuguesa, como também deixou um campo imenso de trabalho para toda a humanidade. Outra vez Dante Alighieri, na famosa Divina Comédia, dizia: em tempo de crise moral, a parte mais quente do inferno fica reservada para aqueles que se mantêm neutros. A ciência, mesmo as da saúde, não são neutras. As respostas são multifacetadas, mas obrigam a escolhas. Por imperativos constitucionais, não podemos deixar ninguém para trás. Os tempos de hoje e os tempos de amanhã são tempos de incerteza. Tempos de incerteza onde certamente o direito ao trabalho, também é um direito humano, não vai ser para toda a gente. As empresas vão fechar, a crise vai ser uma realidade para os portugueses e para todos os cidadãos do planeta Terra. Este vírus é um vírus democrático. Ataca ricos, mas também ataca pobres. Ataca poderosos, mas também ataca gente singela. Ataca humildes, mas também ataca celebridades. Este vírus pôs-nos a todos na mesma condição, na condição de mais plena igualdade perante o Criador, na nossa plena condição humana, sem aquilo que nos distingue. Aqui não há muros nem há pontes. Aqui, hoje e amanhã, é tempo de refletir sobre a condição humana. Este tempo seria útil se nós, enquanto comunidade, pegássemos nesta democraticidade do fenómeno e tentássemos fazer diferente. Corrigir os erros do passado e começar a construir com bases sólidas um novo futuro. Este vírus da igualdade conseguiu provar ao mundo que consegue ser mais letal do que qualquer bomba atómica. Um dos cenários futuros é o aumento da securitização da área da saúde. Conforme podemos verificar, já não se discute nem déficit, nem orçamento, nem outras discussões mais complexas à volta do sistema de saúde. Gaste-se o que for necessário, porque o bem-estar e a sobrevivência são as grandes prioridades do sistema. Hoje, as reflexões sociais contemporâneas apontam o nosso Sistema Nacional de Saúde como uma das âncoras principais para o desenvolvimento do setor turístico. Portugal, em comparação com outros países, tem um sistema de saúde de reconhecida qualidade, ao ponto do seu nome vir referenciado nos principais jornais internacionais. Aliás, recordo as palavras do Dr. Arnaldo Sampaio, pai do ex-presidente da República, em 1981, quando falava sobre o Sistema Nacional de Saúde. Portugal já possui os serviços de saúde que obedecem aos princípios fundamentais de um serviço de saúde. O que é preciso é pôr os serviços a trabalhar harmoniosamente e com eficiência. É preciso que os responsáveis tenham uma visão clara dos problemas e não se deixem influenciar por interesses que são contrários ao interesse geral da população portuguesa. Esta reflexão do Dr. Arnaldo Sampaio é profundamente atual e, para mim, das mais pertinentes para os tempos que se avizinham. Na China, o mesmo caractere que representa a crise é o mesmo que representa a oportunidade. A legalização de todos os cidadãos em situação legal no território foi, além de uma medida de saúde pública eficaz, uma medida de elementar humanismo, porque todos sabemos que basta haver alguém desprotegido face à doença que pode ser um agente de contágio para toda a comunidade. Este é o presságio que vou usar para terminar esta primeira fase da nossa conversa. O nosso caminho tem que ser percorrido em conjunto, cada qual nos seus trilhos, cada qual na sua viagem que os seus sonhos trouxeram, mas juntos para que ninguém fique para trás, seja quem for, seja de cor, raça, religião ou credo. Portugal sempre foi um país de todos. No sangue dos portugueses corre o sangue de um mundo inteiro que surgiu neste retângulo do Atlântico, cuja capital, Lisboa, foi batizada pelos fenícios como Olício, cidade serena, que mais tarde viria a receber os romanos de braços abertos. Para nos realizarmos enquanto nação, temos de somar à nossa diversidade a igualdade que permita que cada um se realize e que este espaço de realização seja o das mãos dadas, o de todos e todos os portugueses que querem dia a dia construir a pátria e criar um mundo melhor. Os portugueses que se empenharam em fazer máscaras, os criativos, os inventores, os abnegados profissionais de saúde, os bombeiros, o pessoal dos lares e todos aqueles que não deixaram de trabalhar para que tivéssemos a paz e o pão que nos fazem todos os dias nação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Tiago, pela excelente apresentação que fez, pelo excelente contributo. Eu, pessoalmente, aprendi bastante sobre a desigualdade. De facto, aqui um panorama histórico relativo a esta temática bastante interessante. Deixo agora aqui um pequeno espaço para se alguém tiver alguma questão que queira colocar ao Tiago, possa fazê-lo neste momento. Enquanto os participantes vão pensando na questão que querem fazer, eu tenho aqui uma pequena questão, em jeito de reflexão, inclusive. Podíamos estar aqui muito mais tempo a falar sobre a temática e há tanta coisa para dizer, mas falar aqui de uma ou duas questões que vão no seguimento de um documento elaborado pela Comissão para Determinantes Sociais da Saúde, da OMS, que falou na redução destas diferenças da desigualdade na saúde numa geração. Acha que é possível reduzir, de facto, essas diferenças e desigualdades na saúde numa geração? E, de alguma forma, quais as consequências da não ação, se assim se pode dizer? Okay. Há duas coisas que estão, de facto, uma delas é que, conforme eu referi, este processo do Covid-19 colocou questões que outrora não se colocariam. Não é? Ou seja, a consequência de uma não ação significa uma proliferação de um processo que pode, na realidade, envolver toda a gente. Não é? Ou seja, neste momento nós sabemos que o facto disto não ser impedido na China, ou do sistema de saúde da China não ter conseguido impedir que o processo pudesse ir para outras partes do mundo, fez com que todo o mundo vivesse em pandemia. Ou a ausência de uma resposta na União Europeia relativamente ao assunto logo no início, ou seja, o facto da saúde não ser uma área de integração, portanto, do processo de construção europeia, fez com que determinadas zonas, como foi a zona do norte de Itália, começasse logo a ser flagelada, e um jogo de futebol da Liga dos Campeões fez com que o processo pudesse ter estendido para a Espanha, mais precisamente para a Valência. Não é? E, portanto, nós chegamos a um ponto em que isto vai obrigar a uma reflexão sistémica e global sobre o assunto. Isto porquê? Porque os aspectos, a saúde, que era uma área considerada periférica ou do domínio soberano dos Estados, ou do domínio da relação do contrato social de cada cidadão com o Estado onde vive, vai obrigar a uma outra reflexão sobre o tema. Desde logo, a securitização da área da saúde. Estão a Escola de Copenhaga, que é uma escola de institutos de segurança, portanto, diz que há fenómenos de securitização e de dessecuritização. E, neste caso, as pandemias começam a ser um processo de securitização, ou seja, que eram processos que outrora tinham uma resolução imediata em cada Estado, hoje em dia tem que ser a comunidade internacional a pensar neste tipo de processos. Colocou-se pela primeira vez na questão do ébola, porque a questão do ébola, se tivesse passado para outras, portanto, para outros países, para outras paragens, a coisa tinha sido outra, não é? Hoje em dia, estas questões obrigam a um outro tipo de respostas. Obrigam, se calhar, a uma melhor coordenação das organizações internacionais, obrigam a uma reposição. Portanto, porquê? Porque há um desinvestimento genérico nas organizações internacionais. Aliás, os Estados Unidos estavam portanto, a colocar esta questão como o início do regresso a Westfália, ou seja, de um movimento contra-hegemónico à globalização, mas que hoje tenha necessariamente a obrigação de haver uma coordenação efetiva dos diferentes países, das diferentes áreas e das diferentes questões. E isto obriga a que as consequências da não coordenação de meios, da não existência de mecanismos de funcionamento coletivo ou da inexistência de respostas coletivas de um problema que vai abarcar toda a gente e que não vai deixar ninguém para trás.
o que significa que o que eu prevejo é uma maior coordenação da esfera da saúde dentro dos próprios tratados europeus, uma reflexão sistémica global, porque isto paralisou o mundo inteiro, ou seja, a saúde conseguiu ter um efeito muito mais pernicioso de qualquer guerra, ou seja, de uma bomba atómica, não é? Como eu disse há bocado na intervenção. Foi mais complexo a existência de um Covid-19 nas sociedades norte-americanas, da forma como parou os aviões, como parou toda a produção, uma parte substancial da produção internacional, aliás, em jeitos de criar uma crise global, e, portanto, este processo, além de securitizado, vai ter necessariamente aspectos de natureza de coordenação e, mais do que isso, não pode deixar ninguém para trás, mesmo de um ponto de vista sistémico, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, o Banco Mundial ou estas estruturas vão definir a existência portanto, de sistemas de saúde mais resilientes nos diferentes países como forma de promoverem a estabilidade económica e o desenvolvimento social. E, portanto, há aqui uma oportunidade que a saúde terá. O que significa que isto pode cumprir o desígnio da Organização Mundial de Saúde. Porque parte substancial disto, não é? Porque, repare, isto no fundo também o sistema mundo é um sistema desigual. E, portanto, quando a questão do ébola estava nos africanos, pronto, como eram africanos, portanto, quer dizer, há uma hierarquia de nações aqui no sistema global. Como afeta toda a gente, já toda a gente se preocupa com o assunto. Tanto é que isto vai ter resultados no plano político brutais em países que tiveram uma abordagem menos consistente relativamente à pandemia. Note-se, por exemplo, as sondagens nos Estados Unidos da América, note-se a questão política no Brasil e note-se mesmo as abordagens diferenciadas, portanto, nos países europeus, relativamente às questões da pandemia, aos números de mortes e à eficácia de saúde pública. E, portanto, ou seja, vai haver condições desde que o mundo queira que elas aconteçam. Só para vos dar um exemplo. O mundo consegue realizar o que pretende, mas precisa, sobretudo, de vontade política. O Pentágono, o orçamento do Pentágono, portanto, que tem a ver com o Departamento de Defesa norte-americano, o orçamento de 28 horas do Pentágono equivale ao orçamento anual de todo o sistema das Nações Unidas. Portanto, 28 horas, não é? Portanto, nós sabemos que a questão que tem a ver com vontade política, não é? Portanto, eu creio que é possível em 10 anos mudar. Não é? Tudo depende da vontade política, não é? Ora bem, temos aqui algumas questões. Se calhar dava aqui a palavra ao Pedro Sousa, que tem aqui algumas questões. Não sei se o Pedro quer ligar o microfone, que se calhar é mais fácil. Faz aqui algumas questões de reflexão na relação entre os Estados Unidos, como estava o Tiago agora a falar também, e a China, com outros países que eventualmente tenham aqui alguma movimentação pelo mundo também. Pedro, dou-lhe a palavra, se quiser fazer alguma questão. Tentar sistematizar a questão ao máximo para não ultrapassarmos muito o tempo do webinar, por favor. Pronto, tinha duas questões, face à questão da exclusão maior entre os que estão digitalizados, não é? Que têm informação e educação digital, e os que não estão incluídos, e portanto excluídos digitais. Podemos ver uma hierarquia social global ainda mais brutal. Se há algum mecanismo que o Estado pode atuar para impedir tal. E em segunda questão, agora com o choque, não é, da China, Estados Unidos e cada vez mais do chamado multipolar, poderemos ver um regresso, como tinha o Tiago nomeado, ao modelo Westfália, portanto, um realismo da política internacional, e nesse sentido até uma inversão dos mecanismos internacionais dos direitos humanos, ou não? Isso é uma pergunta muito interessante. Aliás, é das disciplinas das relações internacionais que eu mais me interesso, que tem a ver com esta ideia, não só das teorias, e há um politólogo russo, Alexander Dugin, que desenvolve desta ideia da teoria do mundo multipolar, em que, no fundo, é uma ideia contra-hegemónica, uma ideia da globalização, não é? A questão da inclusão digital é uma das questões mais pertinentes, porque a saúde está diretamente ligada com, aliás, uma das partes das desigualdades em saúde
é o facto de muita gente, das desigualdades, portanto, no processo de educação, condicionam muito uma vida saudável. Eu posso falar com alguma propriedade disso, com o que conheço de outros países, nomeadamente de países africanos e de países da América Latina, cujos níveis de acesso à saúde são níveis muito mais complexos. Existe, de facto, essa discriminação, mas também, ao mesmo tempo, hoje é uma das realidades que nós temos, é que o acesso às tecnologias digitais pode-se fazer por via de um telemóvel. E hoje nós vivemos num mundo onde a vida real das pessoas é a pobreza, a miséria e a desgraça, mas que recebem as informações do que se passa no mundo a partir das expectativas globais, a partir da revolução das telecomunicações. Hoje em dia, o acesso que se pode ter de um curso à distância, de uma MOOC, do Massive Online Course, feito pela Universidade de Harvard, tanto dá para que o Pedro possa fazer essa formação, como alguém em Kuala Lumpur, em Bissau, ou no Quênia ou na Etiópia, desde que tenha acesso a um telemóvel, que possa ter essa oportunidade. E isso é uma das consequências positivas da globalização. Aliás, havia um sociólogo que falava desta história do turista e do vagabundo, não é? Ou seja, do indivíduo que tem a sua vivência capitalizada, que é uma vivência desgraçada, de expectativa de não ausência de trabalho, até porque muitos destes países não caminharam numa industrialização que pudesse promover o emprego, não é? Aliás, essa é uma das perspectivas e das prerrogativas até do modelo da África 2063, que vai apontar muito para um processo de industrialização para criar emprego para uma população jovem que não tem trabalho. E, ao mesmo tempo, a parte do virtual pode representar uma oportunidade porque tem, portanto, instrumentos relativamente baratos para se poder promover um processo de educação global. Estamos a falar das vivências urbanas, porque também, dentro daquilo, de um dos fenómenos que está a acontecer, portanto, nas sociedades contemporâneas do sul do mundo, eu diria mais assim, é o fenómeno de urbanização. Não é? Portanto, hoje temos megalópolis, temos cidades com 7, 10 milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes, etc., onde aí a diferença não é muito grande relativamente aos acessos que tem qualquer país europeu, como é óbvio, ou seja, há dificuldades, etc., mas um telemóvel é uma ferramenta que a maior parte das pessoas vão tendo, não é? E isso permite, de facto, todo tipo de acessos. Por outro lado, esta ideia da forma da regulação do mundo e coloca esta perspectiva ou seja, havia um debate até muito recente nos Estados Unidos da América, cujo o Donald Trump colocava a questão do regresso ao processo de paz de Westfália, portanto, que é o Tratado de Münster e de Osnabrück em 1700 e portanto, 1700 portanto, eu diria 1785, peço desculpa se estiver a falhar aqui nos dados, porque pronto, é muita informação na cabeça, e que na altura, portanto, o sistema internacional assentava no desempenho dos Estados. Só que hoje em dia, e isto tem uma reflexão interessante também para a saúde ambiental, é que nós, por exemplo, não conseguimos sozinhos coordenar as alterações climáticas. Os Estados westfalianos sozinhos não conseguem controlar o ar, não é? Da mesma maneira que não conseguiram controlar o vírus. E, portanto, há uma emergência de uma necessidade, portanto, de uma estrutura supranacional para fazer face àquilo que são desafios para o bem de todos. E os processos, da forma como têm desenvolvido e como se têm desenvolvido no sistema internacional, têm funcionado com lógicas de securitização e de dessecuritização. Por exemplo, Portugal construiu a sua ideia de nação com base na existência do inimigo externo, que era o espanhol, o inimigo na fronteira. Criou entidades simbólicas, processos de securitização e organizou o seu sistema de defesa contra os espanhóis, com base até no trauma depois a posteriori das invasões filipinas, etc., etc., onde, portanto, o processo era securitizado em relação ao espanhol. Hoje em dia, não há nenhum português que tema ser invadido pelos espanhóis. Portanto, o processo espanhol foi dessecuritizado, deixou de haver uma preocupação muito grande com a segurança externa relativamente a uma possível invasão do país, mas aumentou o nível de cooperação com os espanhóis em um conjunto muito grande de matérias, mesmo matérias relacionadas com a segurança interna. Não é? O que significa que, face àquilo que são os grandes desafios, e olhando para esta área, como as questões da saúde pública, aliás, como outras questões, como por exemplo as alterações climáticas que eu referi há bocado,
são questões que só podem ser resolvidas em fóruns de concertação global. Por isso é que este processo da pandemia é uma oportunidade de ouro de se reformular as organizações que foram criadas no espírito do pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, num mundo que hoje não tem nada a ver com o mundo que existia no pós-Segunda Guerra Mundial. Não é? Portanto, era um mundo que funcionava com uma perspectiva em que havia países sob portanto, exploração colonial. Os grandes foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, portanto, os outros ficaram para trás, nomeadamente a Alemanha, que é hoje o motor da Europa, ou o Japão, ou outros países. Portanto, foi, no fundo, a organização do sistema internacional com base nos que ganharam a guerra. Hoje em dia, isto pode ser uma oportunidade interessante, que é de revermos o sistema mundo e percebermos de que forma é que juntos podemos ser melhores do que sozinhos. Muito obrigado, Tiago. Agradeço este comentário. Agradeço também ao Pedro pela questão pertinente que colocou. Agradeço também aos participantes que nos acompanharam ao longo deste webinar Desigualdades em Saúde e que nos têm vindo a acompanhar ao longo deste ciclo de webinars. Agradeço, obviamente, ao Tiago Soares por nos ter brindado com esta brilhante apresentação relativamente à temática, que de facto nos mostram que isto não foi sempre igual, nem tudo é dado adquirido, e que de facto há aqui alguma evolução ao longo dos anos no que diz respeito aos acessos aos serviços de saúde e à saúde em geral. Amanhã continuamos com este ciclo de webinars, com o tema Envelhecer Saudável, moderado pelo professor Ana Ferreira e que vai ter como orador o colega Bartolomeu Alves. Até amanhã, bem-aja.